Bom, pessoal, a partir dessa aula, né, e nas próximas aulas, a gente vai estar, então, finalmente falando sobre a parte de localização. E aí, se a gente for novamente relembrar aquele nosso loop, que eu estou chamando de um loop de autonomia, né, dos nossos robôs autônomos aí, a gente vai estar abordando, então, a última caixinha, que é essa caixinha de localização, sendo que nas últimas duas aulas a gente focou principalmente nessa parte da criação de uma representação, de um modelo, de um mapa, certo? E aí agora a gente vai estar fechando essa última parte, né? Especificamente sobre localização, e depois a gente vai meio que trabalhar com a parte de localização e de mapeamento simultaneamente. E aí a gente já vai partindo para a conclusão de todas, né? A gente deu essa visão geral dessa parte toda fundamental de robótica móvel aí. E aí dentro, quando a gente começa a falar de localização, é sempre interessante a gente mencionar e relembrar Hola, professor. o que são conhecidas como as, as questões fundamentais, as questões básicas da robótica. E a gente tem basicamente três perguntas que a gente fala que um robô ele tem que ser capaz de responder se a gente quiser efetivamente considerar ele um robô autônomo. Então as perguntas, né, são a primeira é onde estou, né, que a gente fala. Então essa pergunta é associada à questão da localização, que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, né? A gente tem a questão do aonde vou, que é associado principalmente à tarefa, né? A uma tomada de decisão de o que eu tenho que fazer para realizar a minha tarefa de maneira mais geral, né? Então, por exemplo, quais os passos que eu tenho que seguir, quais os locais que eu tenho que visitar, qual que eu tenho que visitar primeiro ou depois, né? Alguma ordem ali. E aí, depois que a gente tomou respondeu essas perguntas, a gente consegue também, né, ter uma outra pergunta que é o como vou, que foi toda a nossa primeira parte da disciplina, focada principalmente para a parte de planejamento e navegação, controle que a gente viu, né? Que é justamente, olha, se eu sei aonde eu tô e eu sei aonde eu quero chegar, como que a gente faz para efetivamente executar esse plano, certo? Então essas aqui são as perguntas que a gente sempre menciona como sendo da robótica. E aí tem até a versão mineira, né, que a gente fala, que é o oncotô, o oncovô e concovô, né? Se fosse um robô mineiro aí, ele ia fazer essas perguntas e a gente esperaria que ele conseguisse responder, certo? Então, como a gente já mencionou, né? Todas, basicamente, as outras etapas, as outras perguntas aqui, tudo vai depender da localização. Então, se a gente não sabe, né, ou não tem uma estimativa muito boa da configuração da pose do robô, fica praticamente impossível a gente realizar qualquer tipo de tarefa. Seja só uma tarefa simples de navegação, ou seja, por exemplo, a gente falou nas aulas passadas sobre o mapeamento. E uma das premissas que a gente assumiu era justamente que a localização, por exemplo, para o algoritmo que a gente viu do Occupancy Grid, é dada, justamente porque ela é realmente o fundamento que a gente vai estar utilizando para diversas outras tarefas aí. Então, ela é realmente a base que a gente precisa para construir várias coisas em cima. E aí, como a gente falou também na questão do mapeamento, quando a gente está falando da localização, da configuração de um robô, e aí a gente pode lembrar lá, né, do início da nossa disciplina, quando a gente fez toda aquela definição formal, né, de como que a gente representa as posições, orientações, né, e etc. ali. Então a gente também vai ter diferentes tipos de representação para o caso da nossa localização. Isso vai depender também muito da representação que a gente está utilizando para o nosso ambiente. Então, a gente pode ter tanto representações mais básicas, né, baseadas em coordenadas métricas, né, geográficas ali, como a gente pode ter representações também para localização
que são mais abstratas. Então, como a gente falou, existe, né, no caso de um mapeamento, o mapa topológico que a gente viu, que é uma representação mais alto nível, né, do nosso ambiente. E se a gente estiver usando aquele tipo de representação, às vezes a gente também quer representar a nossa localização de maneira topológica. Eu não preciso saber exatamente qual que é o x, o y e o θ do meu robô. Mas às vezes eu só quero representar que, olha, o meu robô está em qual desses nós aqui, né? Está em qual dessas regiões do meu ambiente. Então a gente também vai estar trabalhando com diferentes representações. E aí, finalmente, né, uma questão fundamental que a gente tem é o tipo de localização que a gente vai estar realizando. Então, a gente tem basicamente duas grandes categorias. A gente fala de uma localização relativa e uma localização absoluta. E aí, é claro que quando a gente fala da localização, lembrando lá daquelas nossas definições do início da disciplina, sempre a nossa posição, né, a nossa configuração ali, ela vai ser relativa a algum referencial. Só que quando a gente fala de localização relativa ou absoluta, o que a gente está querendo basicamente se referir é a um referencial local do próprio robô que só ele conhece, ou seja, não é um referencial compartilhado com nenhuma outra entidade, né, no nosso sistema ou qualquer outro agente ali, e um referencial global, que seria, né, o caso da nossa localização absoluta. No caso desse referencial global, e aí de novo, quando a gente fala global, não necessariamente a gente está falando de global terrestre, né, do mundo, mas global a gente está se referindo a um referencial fixo, mas que ele é conhecido por mais de uma entidade ou por mais de um agente ali dentro daquele nosso contexto, certo? Dentro da localização, nós também vamos ter diferentes desafios. E aí, para a gente citar alguns aqui, né? Os principais que a gente já falou são exatamente associados aos sensores, ou seja, aos erros, aos ruídos, às incertezas que a gente vai ter ali dos nossos sensores, certo? Então, basicamente, né, como eu estou falando aqui, um erro que a gente vai ter muito normal, dependendo do tipo de sensor que a gente está usando, é realmente o ruído. Ou seja, a gente vai, né, o nosso agente, ele pode fazer uma determinada medição do nosso ambiente e a gente esperaria, né, que uma certa informação fosse retornada ali naquela leitura, mas a informação ela já vai vir com algum grau de incerteza. A gente também tem o que a gente chama de aliasing. O que é o aliasing? A gente pode definir de duas formas ali essa questão do aliasing. De mais alto nível, o aliasing é basicamente quando a gente tem, por exemplo, se o meu robô faz essa leitura e tem um outro robô ou esse robô em um outro momento faz essa leitura aqui do outro lado, a gente não consegue saber com certeza absoluta onde que essa leitura foi feita. Justamente porque o mapeamento da leitura para uma possível posição, ela é de um para muitos, certo? Aquela leitura, ela pode ser associada a várias possíveis posições no, no meu ambiente. E no nível mais baixo, quando a gente está falando de aliasing, a gente está falando efetivamente de processamento de sinal, certo? Porque a leitura do nosso. Quando a gente usa um sensor, né, para fazer uma leitura ali, o que está ocorrendo por baixo ali é algum tipo de processamento de sinal. Então, no nível mais baixo, quando a gente está falando de aliasing, né, associado a processamento de sinal, o que a gente está falando é exatamente de um efeito em que diferentes sinais eles acabam sendo. A gente não consegue ter uma distinção entre esses sinais ali por causa da amostragem e etc. Certo? Então, a ideia tem a ver exatamente com isso, né? O alliance, que a gente pode entender.
é quando a gente não consegue distinguir informações diferentes ali e falar que isso é relativo a isso e isso é relativo a essa outra coisa aqui, certo? E finalmente nós também vamos ter incertezas, né, e erros associados ali, tanto aos atuadores, ou seja, quando a gente manda uma velocidade, a roda, né, e tudo ali, ou aos próprios modelos que a gente vai estar usando. Então, quando a gente tem aquele nosso modelo cinemático, né, que, por exemplo, a gente falou que a gente não considerava nenhum tipo de, de derrapagem ou coisa do gênero. Mas a gente sabe que quando o nosso robô começar a se deslocar efetivamente no mundo, aquilo ali não vai ser exatamente traduzido pelo, pelos modelos e pelos os vetores de controle, por exemplo, que a gente vai estar passando para o nosso robô. Então, um exemplo claro disso aqui foi quando, lá nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre a parte de sensores, especificamente sobre os encoders, a gente falou sobre a questão da odometria. Então, a gente viu que isso aqui está totalmente associado à questão da odometria ser tão ruidosa como a gente já comentou, certo? E aí, sempre quando a gente fala de localização, um dos primeiros questionamentos que vem na cabeça é justamente, ok, isso já é um problema resolvido, né? Eu tenho um celular, eu tenho um GPS no meu carro e eu consigo saber exatamente onde eu estou. Então, por que que eu tenho que me preocupar com outras técnicas de localização quando eu poderia simplesmente usar um GPS e saber exatamente onde o meu robô está, né? Então a gente tem diferentes razões para isso. Primeira razão, e a mais lógica, né? Que às vezes a gente esquece. Primeira coisa é que o GPS é algo que é montado pelo homem, ou seja, é um conjunto, né, uma rede de sensores que foi enviada, né, para o espaço aí ou seja, a gente estruturou o ambiente para a gente conseguir se localizar aqui em uma determinada posição do globo, né? O sinal do GPS, então, primeiro que ele não vai funcionar em qualquer ambiente, né? Então, principalmente em ambientes internos, como prédios, né, edificações, cavernas, debaixo d'água, a gente não consegue usar o GPS, justamente porque a gente não consegue se comunicar com esses satélites aí que estão em órbita. E como eu falei, nós também vamos ter outros ambientes, por exemplo, Marte. A gente não tem satélites de GPS em Marte. Então eu não posso simplesmente ter um sistema que é totalmente baseado nesse tipo de localização. Além disso, a gente também tem outros problemas aí, que é o que a gente fala, né, do baixo desempenho para sistemas mais críticos. E aí eu deixo, né, novamente o alerta ali. Quando a gente começa a falar de problemas mais tecnológicos, que tem a ver com um tipo de sensor, isso é algo que é muito dinâmico, isso varia muito. Então, geralmente, a qualidade, né, o nível dos receptores de GPS que nós tínhamos há alguns anos atrás eram muito piores do que o que a gente tem hoje. E vão ser muito piores do que o que a gente vai ter daqui a alguns anos, certo? Mas, assim como todos os outros sensores que a gente mencionou, eles também vão ter incertezas inerentes ali, né? Então, tem toda a questão da precisão, né? Que, dependendo do nível que a gente quer, assim, é milimétrico que eu preciso saber a posição do meu robô. Às vezes, né? Dependendo dos receptores mais baratos, a gente vai ter uma precisão baixa ali. A própria taxa de aquisição. Então, quando a gente fala de sistemas mais críticos, se você estiver usando num veículo que se movimenta muito rapidamente, novamente, né, os receptores mais baratos, eles têm uma taxa de aquisição mais baixa. E isso pode acabar sendo um problema para o seu sistema. Né, a questão do tamanho do receptor, né, antigamente a gente tinha receptores que pesavam 500 gramas, 600, 700 gramas. E isso a gente já tem receptores atualmente que são muito menores, né? Como eu falei, no próprio celular a gente tem um GPS ali também que a gente pode se localizar. E finalmente um efeito muito
que atrapalha bastante a utilização do GPS, é o que a gente conhece ali como random walk. O que é random walk? É basicamente, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um teste que a gente já fez lá na UFMG. Então, em vermelho é o caminho que o robô fez e que a gente estimou utilizando uma técnica de probabilística para localização. E em verde é apenas a informação do GPS. Então, né, essa ideia do random walk é exatamente esse ruído aleatório, né, que parece que o robô está fazendo um movimento aleatório aqui, né? E que não é, né? É um ruído introduzido, né, ali no sinal que, que é um ruído, né, não é determinístico, né? Ele foi introduzido por alguém explicitamente, não é inerente ao sistema ali, e que mais recentemente, inclusive, né, essa questão do random walk, esse ruído está sendo reduzido, né? A ideia desse ruído, né, todo mundo sabe, o sistema de GPS como um todo, ele tem um dono, digamos assim, né? Ele não é alguma coisa, não é de ninguém. Então, a ideia desse ruído era exatamente fazer com que, por exemplo, pessoas não utilizassem esse mesmo sistema para fazer coisas indevidas e com uma precisão muito alta, certo? Outra questão também, né, que eu estava falando, é justamente a questão da odometria. Então, se eu sei o encoder, eu sei as velocidades que eu mandei, eu consigo eu consigo calcular e estimar a posição do meu robô. Então, aqui, né, tem um exemplo de testes que nós fizemos lá no ICEX, na UFMG. Então, o robô, ele saiu e voltou para a mesma posição aqui, e o que ele fez foi fazer um movimento que era um quadrado, que era lá num corredor do prédio, ele deu uma volta inteira no corredor e fechava um quadrado. E aqui, ó, cada linha dessa representa uma volta que a gente deu com o robô, saindo e voltando para a mesma posição. E aí a gente consegue ver que os dois, é, os dois resultados aqui, para todas as voltas, eles apresentaram um problema que era muito semelhante, né? Então, se a gente vira sempre para a esquerda, ou se a gente faz todas, né? Se a gente faz a volta no quadrado no sentido anti-horário, ou se a gente faz no sentido horário, a gente vê que a gente tem um erro ali associado. Mas a gente vê que o erro, ele produz efeitos diferentes. Então, se a gente for relembrar lá da nossa aula de sensores, que a gente falou exatamente dos diferentes tipos de erro. Esse erro aqui é o que a gente classificaria como um erro sistemático, certo? Então, no erro sistemático, como a gente falou lá naquela aula, a ideia dos erros sistemáticos é alguma coisa que ele sempre tem o mesmo comportamento. Então, uma das formas da gente tentar minimizar o problema desses erros sistemáticos, primeiro é conseguir caracterizar esse erro, por exemplo, fazendo experimentos ali, e depois fazendo algum tipo de calibração. Só que, apesar disso diminuir, né? Por exemplo, esse erro sistemático aqui, ele poderia ser quase que totalmente resolvido apenas com uma calibração. Mas a gente sabe que mesmo na questão da odometria, a gente vai ter outros tipos de erros que são não sistemáticos, que são aleatórios. Então, não seria suficiente apenas uma calibração, certo? E aí, para a gente resolver esse tipo de problema, o que a gente vai fazer, que a gente já veio falando nessa segunda parte da disciplina, é justamente realizar uma fusão sensorial. Ou seja, a gente quer juntar, né, usar a informação obtida por diferentes sensores ou estimada de diferentes formas para a gente combinar essas informações e ter, ao final, uma estimativa que junta todas essas estimativas e essa estimativa final resultante, ela é uma estimativa que a gente espera, né, e que ela tende a ser melhor do que cada estimativa separadamente. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui nessas próximas aulas.
E aí, em cada uma das aulas, a gente vai estar trabalhando com uma técnica de localização específica. Nessa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com uma localização que a gente chama de relativa. E aí, lembra que quando eu falei de relativa, a gente está falando de um referencial local, né? Não compartilhado ali. E aí, a gente vai estar trabalhando com essa técnica também chamada de Dead Reckoning. Lembra que a gente introduziu isso lá na aula de sensores, né? Quando a gente falou de odometria, a odometria ela é uma localização baseada em Dead Reckoning. Geralmente, todas as localizações relativas, elas são baseadas em Dead Reckoning. Por quê? Como a gente falou, né, localização, né, ou uma estimativa de posição usando essa técnica de Dead Reckoning, ela é feita de maneira sequencial, né? A gente vai, a partir, né, de uma certa estimativa, a gente faz uma integração e calcula qual que é a outra posição. E a gente vai fazendo isso sucessivamente para estimar a nossa nova posição. Então, a ideia é que eu sempre preciso de uma estimativa inicial para eu poder ir incrementando, né, o meu conhecimento a partir dessa estimativa. Por isso que é uma localização relativa, né? Porque ela é relativa ao que a gente considerou lá no início. E nas próximas aulas, a gente vai utilizar de mapas, né, ou de marcos ali, para fazer uma localização que a gente chama de absoluta. E por que ela vai ser absoluta? Porque agora ela vai ser relativa ao mapa, sendo que o mapa vai ser o nosso referencial global, vai ser esse sistema de coordenadas fixo que a gente falou anteriormente. E aí, nas próximas aulas, né, a gente vai ver duas formas de representar também a nossa localização. E aí a gente vai ter essas três visões, né, de três técnicas diferentes para resolver o problema de localização. Assim como a gente falou na parte de planejamento, qual técnica que eu vou usar? Vai depender da sua tarefa, vai depender de como você quer representar a sua posição, a localização, vai depender de qual informação que você tem que você pode utilizar. A ideia é a gente dar essa visão bem horizontal para efetivamente vocês utilizarem aquelas, né, que vocês vão julgar a melhor, dependendo de cada caso ali. De hoje, então, a gente vai começar a falar de uma das técnicas mais conhecidas e mais utilizadas, que é o filtro de Kalman. O filtro de Kalman, ele vai ser uma aplicação direta do filtro de Bayes, que a gente já veio falando, já veio introduzindo aí, né, nas últimas aulas. E foi proposto, né, por Kalman lá na década de 50. A ideia do filtro de Kalman não é apenas para localização de robôs, mas ele é uma técnica de estimação recursiva de estados ali, que pode ser utilizada para diferentes tipos de aplicações, né? Então, essa estimativa recursiva, né? Relembrando lá dos passos do filtro de Bayes, basicamente a gente vai ter duas etapas. Uma etapa de predição e uma etapa de correção. E aí, como eu falei, a gente consegue aplicar o filtro de Kalman para diferentes aplicações, né? Uma das primeiras aplicações que fez uso, né, dessa técnica foi lá no projeto Apollo. Então, a ideia era justamente tentar fazer essa estimativa da trajetória do módulo lunar, né, do foguete lá, e é um dos exemplos mais básicos que a gente tem de onde realmente essa técnica foi aplicada. Mas ela pode ser utilizada em qualquer momento que você precisa fazer uma fusão sensorial, fazer uma estimativa de alguma informação, filtrar um sinal que é ruidoso. Então a gente vai conseguir aplicar o filtro de Kalman. E no nosso caso aqui, a gente vai utilizar para localização dos robôs. Mas ok, ele é muito genérico, né? A gente consegue aplicar ele para várias aplicações, só que a gente tem algumas restrições. Quando que a gente vai efetivamente, né, poder
utilizar o filtro de Kalman? Primeiro que a gente vai precisar de medidas, né, de leituras, de estimativas ali, dadas, né, provenientes de diferentes sensores. Justamente porque a gente vai usar essas medidas, né, separadamente, tanto na parte da predição, quanto na parte de correção. Então, a gente precisa de coisas diferentes para a gente usar nessas duas partes ali. E a gente também vai utilizar, geralmente, quando a gente tem essas variáveis de interesse que a gente não consegue medir diretamente, que é o caso do robô, né, da posição do robô. Então, a gente falou que eu não consigo medir exatamente onde está o robô sem nenhuma informação, certo? Mas a gente consegue estimar essa localização usando diferentes informações, certo? Então é essa que é a ideia que a gente vai estar utilizando. E aí, no filtro de Kalman que a gente vai estar vendo especificamente na aula de hoje, a consideração fundamental que a gente vai ter é que a gente vai considerar que o nosso sistema, né, a evolução do nosso sistema, o relacionamento entre as leituras dos diferentes sensores, tudo isso é feito de maneira linear. É um sistema todo linear, né? Como a gente faz os cálculos ali, como a gente relaciona as nossas variáveis. E as nossas variáveis, elas vão ser todas representadas por distribuições gaussianas. Então, essa aqui é a definição do filtro de Kalman que a gente vai estar utilizando, certo? A gente vai aplicar ele hoje, agora, para um sistema linear, que é a técnica que a gente vai estar vendo, a tradicional, e as representações sempre são baseadas em gaussianas, ok? Alguma pergunta, gente, até o momento? Então, ok, vamos fazer só uma ideia aqui. Então, né, quando a gente está falando do filtro de Kalman, ele é um estimador, que a gente fala que é um estimador ótimo, ou seja, dadas aquelas informações, ele vai nos dar a melhor estimativa possível de qual é o estado real, baseado naquelas nossas leituras dos diferentes sensores que a gente está usando para estimar esse estado que a gente quer. E aí, para ele ser efetivamente ótimo, a gente tem, né, as seguintes hipóteses e as seguintes considerações. O erro médio de cada variável é igual a zero, né? Então como se fosse um ruído gaussiano branco. O erro de cada variável é independente, ou seja, a gente vai poder usar sensores independentes, cada um com os seus ruídos individuais, certo? Como a gente já falou, o modelo de evolução do nosso sistema é linear e o relacionamento entre as variáveis do estado e de observação também são lineares, que é basicamente o que a gente falou no slide anterior. Para a gente começar, então, como a gente falou, tudo a gente vai ter que modelar usando gaussianas. Então, vamos fazer uma breve revisão aqui e detalhar um pouco mais, né, sobre essa distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade gaussiana, ela vai ter diferentes dimensões, né? A gente vai poder utilizar diferentes dimensões dependendo do tipo de problema que a gente está tratando. Então, a mais comum, né, é a gente ter uma gaussiana em apenas uma dimensão, né? Então, quando a gente está falando aqui em uma dimensão, a gente está falando basicamente de um valor associado ao x. Então, essa aqui, né, representa a função de densidade de probabilidade, que me fala exatamente a probabilidade, né, dado a média e a variância, né, ou desvio padrão dessa gaussiana, a gente sabe qual que é a probabilidade de eu ter um evento aqui, né, x, em alguma né, algum desses valores aqui, lembrando que uma dimensão, o x vai estar só aqui nessa reta, certo? E no caso de n dimensões, a gente vai continuar tendo uma média e a gente passa a ter o que a gente chama ali de uma matriz de covariância, certo? E aqui tem só um exemplo de uma
de uma gaussiana em duas dimensões, né? Tem o x e teria o y aqui, ok? Então, se a gente for olhar rapidamente, né, como a gente consegue fazer a implementação desse tipo de coisa, vou mostrar rapidinho aqui o código. Eu fiz a minha definição aqui da densidade de probabilidade usando exatamente essa equação da gaussiana, certo? E aí a gente consegue, né, gerar valores espaçados uniformemente, não é aleatório, né? Gerei vários valores aqui no x e eu calculei, né, qual que é a probabilidade daquela, dada a minha gaussiana, daquele valor acontecer. Então aqui, olha, eu estou definindo o mi, né, e o sigma 2, né, que é o sigma ao quadrado, que são as duas variáveis usadas ali, né, a variância, né, o sigma ao quadrado é o desvio padrão ao quadrado, é a variância daquela gaussiana, né? Eu uso aquilo para determinar o meu y. E aí, basicamente, o que eu fiz aqui embaixo eu estou plotando o x e o y e a gente tem aquela gaussiana ali. A gente pode fazer isso, né, definindo as nossas próprias funções de gaussiana, ou no caso do Python, a gente já tem, né? Por exemplo, aqui eu consigo, né? Eu importei lá em cima, né, do SciPy o módulo de norm, né? A gaussiana é uma distribuição normal, né? Que a gente também conhece aí. E basicamente eu estou pegando essa distribuição normal e estou querendo saber qual que é a função de densidade, de probabilidade dessa normal. E aí aqui eu faço igual, né? Eu passo o mi e o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Que eu defini ali em cima. E aí eu faço a mesma coisa e como era esperado, a gente vai ter o mesmo resultado, né? Seja usando o que vem da própria biblioteca, seja a gente definindo manualmente. E aí, só para a gente ver aqui, né, quando a gente fala das gaussianas, né? O que a gente entende dessa gaussiana? A área de baixo aqui da curva me fala exatamente qual que é a probabilidade que eu tenho de estar ali naquela região. Então, a gente pode verificar, e é muito conhecido tradicionalmente, a gente identificar isso baseado no desvio padrão, né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu estou colorindo tudo que está entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Então, a gente sabe que essa área aqui, que está só dentro dessa regiãozinha, tem quase 70% de chance de, quando eu sortear um número aleatório, né, dado essa função de densidade aqui, que ele vai cair aqui nesse intervalo, certo? Se eu passar a considerar dois desvios padrão, né, a gente pode até aumentar aqui, ó, para dois desvios padrão. Opa, eu não calculei aqui, porque eu uso o mesmo x, né, várias vezes. Se eu calcular dois desvios padrão, a gente já tem agora 95% de chance de que a minha variável aleatória vai cair nesse intervalo, certo? Então, a ideia, né, do relacionamento ali da variância, do desvio padrão com qual que é a probabilidade, né, de estar dentro daquela área é dado aí por essas variáveis aí, certo? E ali eu representei, eu ilustrei graficamente isso. Quando a gente começa a trabalhar, então, com mais de uma variável, a gente passa a trabalhar principalmente com o que a gente chama de covariância. Então, a variância de uma variável aleatória é exatamente o valor esperado do desvio ao quadrado da média. O desvio da média é o desvio padrão. É isso aqui, certo? Quando eu tenho o desvio ao quadrado, eu tenho a variância, que é o que a gente acabou de falar. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Já a covariância de duas ou mais variáveis aleatórias, por exemplo, se a minha gaussiana tem duas dimensões, eu tenho uma variável aleatória para o x e uma variável aleatória para o y. Nesse caso, né, a covariância, né, dessas duas variáveis, aqui representada ali por cov, né, de x e y, é dada exatamente por essa equação, que relaciona exatamente qual que é
a relação entre essas, né, como se fosse o desvio padrão combinado dessas duas variáveis, certo? E aí, ao invés da variância e do desvio padrão, a nossa gaussiana ela passa a ser definida também por uma matriz de covariância, que geralmente a gente representa como sendo sigma, em que cada elemento I e J dessa matriz de covariância, né, o cov do xi e do xj ali, é calculado dessa maneira aqui, certo? Lembrando, né, onde o x aqui, que a gente está falando, é um vetor de variáveis aleatórias. Não é mais apenas uma variável aleatória, como a gente tinha aqui no caso de uma dimensão. Então, só para a gente ver aqui, né, como é que fica isso, estou plotando aqui uma gaussiana em duas dimensões agora, no x e no y. Então, olha, a média dessa gaussiana que eu estou usando aqui é sempre a mesma, é aqui, ó, no 0, 0. E aqui também é no 0, 0, e aqui também é no 0, 0. Aqui embaixo, eu tenho a minha matriz de covariância, em que, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó, nesses dois casos, olha, se eu tenho a mesma covariância aqui na minha diagonal, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, ela é toda redondinha. Ela não tem uma incerteza maior em nenhum dos eixos. Agora, se eu aumento aqui, olha, nesse primeiro elemento, que é a covariância do x, e aí eu vou mostrar essa matriz mais formalmente aqui, a gente vê que ela passou a ter um alongamento maior naquele eixo x, que é associado à variável x, certo? Aleatória x. E é claro que a gente pode começar a ter combinações aqui também entre essas várias variáveis aleatórias que a gente está usando. Então, para a gente só ver aqui rapidinho, né? Da mesma forma, né, eu posso utilizar, vindo lá da biblioteca, uma normal multivariável. E aí, o que eu preciso para definir essa normal? A média e a matriz de covariância, que aqui no caso é 1, 1, que é o mesmo que eu utilizei ali. Então, se a gente gerar aqui novamente, olha, eu tenho aquela gaussiana, e aí só para ficar mais claro, né, olha, a gente está falando de uma gaussiana que ela é 3D, né? Ela é agora esse sino, né? Por causa do x aqui e do y, que é a nossa outra variável aleatória. E eu posso fazer de maneira semelhante, né? Se eu aumentar aqui a variância só no eixo, né, associado ao eixo, a variável aleatória x, a gente vai ver que ela passa a se alongar e aqui de maneira semelhante. Ok? E onde que a gente vai usar isso no nosso caso? Como a gente falou, se a gente está trabalhando com o filtro de Kalman, a gente vai utilizar gaussianas para representar os nossos estados. Então, imagina aqui que o nosso robô começa nessa posição, o nosso estado de crença ele vai ser, né, representado por essa gaussiana. E aí, né, é uma gaussiana ali, uma normal, que tem uma média e tem uma matriz de covariância associada, né? E aí o que a gente já sabe é, toda vez que o meu robô vai andando, essa incerteza, né, ela vai aumentando. Justamente porque quando eu atuo, eu tenho toda a incerteza da atuação. E aí, isso vai ficando cada vez maior, representando que a minha incerteza está aumentando, né? Então, o nosso belief, né, seria representado aqui exatamente pela probabilidade do x. O x é o quê? O meu estado. E aí, o meu estado, ele vai ser exatamente o quê? Eu quero saber a média desse meu estado aqui, né? Sendo que eu tenho essa normal. E aí pode ser tudo, né? Pode ser x, y, θ. Pode ser 6 variáveis, né? Se a gente estivesse movimentando todo no espaço aí. E como que fica a representação da nossa matriz de covariância? A matriz de covariância, ela correlaciona exatamente os desvios padrão ali de cada uma daquelas minhas variáveis, certo? Então, olha, a minha primeira linha é qual que é a relação da variável x com ela mesma, da variável x com y, da variável x com θ.
Na segunda linha, qual que é a relação, né, a covariância de y com x, de y com y, de y com θ? E aí, como vocês já devem ter visto, a covariância na diagonal é basicamente o desvio padrão da variável com ela mesmo. É como se fosse o desvio padrão ao quadrado. E como a gente viu, o desvio padrão ao quadrado é a variância. Então, a gente sabe que na minha diagonal eu tenho a variância exato de cada uma daquelas minhas variáveis que representam o meu estado, certo? E no restante dos elementos, eu tenho a covariância também daqueles outros elementos ali. Certo, gente? Alguma pergunta até o momento? Ok, então essa é uma revisão bem rápida sobre gaussianas aí que a gente tem. Uma coisa interessante que a gente vai querer fazer, então, é se o nosso sistema, né, tudo ali está sendo modelado com variáveis gaussianas, a gente vai querer, de alguma forma, trabalhar e fazer operações com essas variáveis gaussianas também, certo? Então, imagina que a gente tem uma variável x1, que ela é dada pela seguinte normal, né? Pela seguinte gaussiana. Então, ela tem uma média mi1 e ela tem uma variância aqui, sigma ao quadrado 1. E a gente tem uma outra variável x2 que tem a sua definição ali também de gaussiana. O que eu posso fazer, né? Digamos que eu tenho uma função f que de alguma forma vai relacionar essas duas variáveis aleatórias que são representadas por gaussianas. Qual que vai ser o resultado dessa operação? Então, o que a gente tem é que, se f for uma função que relaciona de maneira linear as minhas duas variáveis, e aqui a gente está assumindo que tanto a variável x quanto a x1 quanto a variável x2, elas são independentes e normais, né? São gaussianas. Então, se elas são independentes e normais e a função f é linear, o resultado dessa operação também vai ser uma gaussiana, certo? Então, aqui, digamos que eu tenho ali, né, uma função f que basicamente ela vai relacionar x1 e x2, né, por uma operação linear, né, multiplicando ali por uma outra matriz, por uma constante, alguma coisa do gênero ali. O nosso resultado vai ser basicamente a nossa média. Ela passa a ser exatamente a função, né, da operação que a gente utilizou ali das nossas médias anteriores, seja no caso unidimensional, seja no caso bidimensional ou n-dimensional aí. E a gente também vai ter uma forma de relacionar a variância ou a matriz de covariância, dependendo do caso que a gente está trabalhando, certo? E aí, ok, né? Se a gente tem, por exemplo, uma operação de soma, né, linear, a gente consegue fazer isso. Bem simples, né? A gente vê que o resultado é algo bem intuitivo, né? Assim, basicamente ele somou as coisas que tem ali. A partir disso, a gente vai estar bem mais interessado no produto de gaussianas, que também vai ser uma gaussiana, certo? Então, no caso de uma dimensão, né? Eu estou sempre mostrando os dois, porque geralmente é mais fácil ver no uma dimensão, e no duas dimensões, ou n dimensões, a gente só generaliza aí, certo? Então, quando a gente tem um caso de uma dimensão, se eu multiplicar essas duas variáveis, né, também, a gente vai ter uma outra gaussiana em que a média, olha só, ela é uma associação também das duas médias que a gente tinha anteriormente, de acordo com um determinado fatorzinho ali, olha, que meio que relaciona a variância das duas das duas das duas variáveis que a gente está usando. E a gente também consegue calcular aqui qual que é a nova variância dessas duas variáveis ali aleatórias. De maneira semelhante, quando a gente está trabalhando com mais de uma dimensão,
ao invés da variância, a gente vai estar mexendo com a matriz de covariância, certo? E aí, o que vai, né, visualmente acontecer quando a gente fizer essa multiplicação? Então, ó, digamos que a gente tem essas duas variáveis aqui. A variável x1, né, que representa a probabilidade ali associada a uma certa variável, e a p do x2 ali. Se eu multiplicar x1 por x2, a gente vai ter, olha só, essa outra variável aqui. E para mostrar isso aqui, né, no código, é bem simples. Olha, eu defini aqui duas variáveis, né? Gerei ali o espaço amostral inteiro do x, da variável x, que eu quero representar, e eu calculei y1 e y2 de acordo com aquelas definições de mi1 e de mi1 e sigma1, né? E de mi2 e sigma2. E aí eu fiz o plot aqui, olha, é o vermelho e é o azul. E aí eu posso simplesmente utilizar essa equação que a gente acabou de ver aqui anteriormente, olha, é o sigma 2 ao quadrado dividido por sigma 1 mais sigma 2, né? E o sigma 1 ao quadrado dividido por sigma 1 mais sigma 2. Peguei exatamente essa equação, olha, para calcular a minha nova média e para calcular o meu novo sigma. E aí eu gerei esse cara aqui no meio, certo? Digamos que eu quero aumentar a certeza dessa segunda variável. Olha, eu vou diminuir aqui o desvio padrão, a variância dela para 0,2. O que vai acontecer? Olha, vocês viram que ela ficou um pouco mais fina e o resultado foi para um pouco mais entre os dois. Digamos agora que eu vou colocar ela com uma certeza muito grande, a minha segunda gaussiana. Olha o que aconteceu. Na verdade, o resultado agora ficou muito mais perto daquela gaussiana, que era diferente do que tinha antes. Então a gente já começa a entender que, olha, o resultado, né, do produto de duas gaussianas vai me dar uma outra gaussiana, e essa outra gaussiana ela vai estar mais próxima daquela gaussiana que tem uma incerteza menor, ok? Vou fazer um exemplo disso no nosso contexto agora, certo? Eu consigo usar essa mesma coisa que a gente acabou de falar do produto de gaussianas exatamente para eu fazer uma fusão sensorial. Como que eu posso fazer isso? Digamos que eu tenho duas posições que eu tive de estimativa para o meu robô. Sei lá, essas duas posições eu gerei elas usando dois sensores diferentes, certo? E aí eu tenho a estimativa 1, né, daquela posição ali, que é representada por essa gaussiana, e eu tenho a estimativa 2, né, o belief 2 ali, daquela outra gaussiana ali, ok? Para a gente correlacionar já com o nosso filtro de Kalman, a gente pode até, inclusive, entender que essa primeira estimativa, ela é resultado da minha ação, ou seja, ela é o meu passo de predição. E a minha segunda estimativa é como se fosse resultante, né, do passo de observação, que vem lá da correção, do passo de correção, vai ser usada no passo de correção. Como que a gente pode, então, juntar essas duas estimativas para eu saber qual que é a estimativa com mais certeza aí, né? Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples, a gente acabou de ver, né? Eu posso simplesmente juntar, combinar essas duas estimativas, multiplicando aquelas duas gaussianas. E aí eu vou ter uma outra estimativa final, que vai ser, né, a combinação dessas gaussianas. Usando a equação que a gente acabou de ver anteriormente, a gente consegue, né, multiplicar as duas equações das normais, das gaussianas que a gente tem, que a gente viu anteriormente ali, como usar elas, e multiplicando essas duas gaussianas, a gente vai ter essa outra gaussiana aqui, resultante. A gente consegue manipular essa gaussiana resultante
E a gente vê que ela efetivamente é uma gaussiana com basicamente na mesma forma das gaussianas que a gente usou anteriormente, onde a gente tem um valor ali, né, uma constante anterior, multiplicada pelo nosso elemento exponencial. A gente consegue pegar essa equação resultante e fazer uma manipulação algébrica e chegar em outras duas equações que ficam um pouco mais fáceis de interpretar, que são exatamente o quê? Olha, a minha média, então, que eu acho que representa efetivamente o meu estado, ele vai ser dado por essas duas equações. Por essa equação. E que, se a gente lembrar, essa equação aqui é exatamente a equação que eu acabei de mostrar que a gente usou para fazer a nossa estimativa. E a gente também vai ter uma estimativa para a gaussiana. Aqui eu queria chamar a atenção exatamente para o que a gente acabou de ver. A gente viu que quando eu tenho uma incerteza maior associada a uma das variáveis, o resultado vai tender a outra variável ali, certo? Ela vai sempre ir para o lado em que eu tenho mais certeza. Justamente porque essa relação que a gente tem das variâncias, né, das matrizes de covariância e tudo, a gente pode entender que elas atuam como se fossem dois pesos, certo? Então, dependendo de onde o peso está maior ou menor, a gente vai ir para uma variável ou para outra, certo? Dependendo de onde a gente está vendo. E aqui a gente tem exatamente o combinado dessa incerteza toda. Vocês podem ver como que a gente saiu dessa equação para chegar nessa equação aqui no livro. Lá no livro tem todo o passo a passo de quais são, como essa manipulação algébrica é feita para a gente sair disso e chegar nessas duas equações aqui. E a gente pode, o que a gente vê aqui é justamente que quanto maior é a incerteza, né, do sigma 2, né, o peso 1 vai ser maior, eu vou estar mais perto da minha primeira variável, que é exatamente aquela manipulação que a gente fez. E a gente consegue dar mais uma manipulação, que também está no livro, né, nessas equações aqui, para a gente chegar nesse tipo de representação, em que a gente consegue ver exatamente o que? Olha, o meu resultado, então, final da minha estimativa, ele vai ser a minha estimativa inicial, ou de uma das variáveis, digamos assim, mais um determinado fatorzinho aqui que relaciona a incerteza de acordo com como que aquelas minhas duas estimativas se relacionam, qual que é a diferença delas ali, certo? E a gente também vai ter uma associação entre as diferentes variâncias que a gente tem no nosso caso, certo? E aqui tem o resultado, que é o resultado que a gente acabou de brincar ali um pouco, certo? Eu tenho aqui minhas duas estimativas, né, P1 e P2, e quando eu multiplico essas estimativas, a gente tem essa outra estimativa que ela é mais certa, né, tem uma incerteza menor do que aquelas duas outras ali, né? A variância é menor do que as variâncias de entradas, e o que a gente vê é que ela está mais próxima também daquela variável que já tinha uma certeza maior. Então, qual que é a ideia aqui, né? É que até observações ruidosas, ou seja, outras informações ali, elas nos ajudam a melhorar as nossas estimativas de maneira como um todo, certo? Vocês podem ver como que a gente chega nessas equações no livro. A ideia aqui era exatamente passar essa intuição, que a gente consegue trabalhar, né, a partir de operações básicas entre gaussianas, e a gente consegue combinar diferentes informações. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? E aí o nosso... No caso, o Q1 e o Q2 seria o mesmo tipo de variável, que seria posição, né? Sim, exatamente.
Aquilo ali são duas variáveis aleatórias que representam o mesmo estado, mas que são variáveis geradas com estimativas diferentes. Representam a mesma coisa, né? Tem a mesma dimensão, os mesmos elementos ali. Então poderia ser o vetor mesmo x, y, z, só que vindo de duas medições diferentes, no caso. Exatamente. Aqui, no caso, um D é um X, né? É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Eu tenho duas variáveis que elas estão associadas a essa mesma variável que é um X, só. Ok? E aí eu tenho duas estimativas aqui, representando duas coisas diferentes. Ok? Ok. E você falou que tem a covariância, a variância. Isso depende do sensor, né? O valor que você vai saber qual que é a covariância, né? Ou não. Não, você fez duas perguntas diferentes. Para eu conseguir representar, modelar ali o sensor, isso vai ser caracterizado no desvio padrão, na variância ou na covariância, certo? Só que, quando a gente está falando de variância ou de covariância, a gente está falando do estado. Então, se o meu estado ele tem só uma variável, eu não tenho uma covariância, eu só tenho uma variância dele com ele mesmo. Agora, se eu estou trabalhando com x e y, aí eu vou estar relacionando o estado, né, a variável x com a variável y. Onde que entra o sensor? Na estimativa de, olha, qual que é a incerteza associada a x e qual que é a incerteza associada a y. São duas coisas separadas, ok? Ok. Então, beleza. E onde que isso tudo que a gente viu que a gente só está trabalhando com gaussiana vai ser usado para a gente? O nosso filtro de Kalman, ele é exatamente isso que eu acabei de apresentar aqui. A gente vai ter uma estimativa inicial que é uma gaussiana. Então, quando a gente começa o nosso sistema, a gente vai gerar o nosso estado inicial e a gente vai atribuir uma incerteza, que vão ser usadas para gerar a média e o desvio padrão, né, a variância dessa gaussiana. Aqui no caso 1D de novo, né, só para simplificar. A partir disso aqui, a gente vai empreender uma ação. Por exemplo, eu vou calcular onde o meu robô foi parar de acordo com a velocidade que eu mandei e com um modelo de transição que a gente chama. E aí, de novo, né? Já falei, olhem no livro, tem diferentes modelos de transição, né? Modelos probabilísticos, modelos baseados apenas em velocidade. O que a gente sabe é que toda vez que eu aplico uma ação, a minha incerteza, então é como se o meu robô estava aqui na média e a média agora é aqui. Só que a minha incerteza aumentou, olha só, ficou mais achatado. A partir de uma observação de um outro sensor, né, de alguma outra coisa ali, eu posso falar que, olha, com esse outro sensor, na verdade, eu acho que o meu robô, ele está aqui, nessa posição, ok? E aí, o que que a gente faz? A gente faz uma nova estimativa, juntando essas duas estimativas anteriores aqui, ok? E aí, o meu filtro de Kalman vai ficar fazendo isso recursivamente. Isso é o filtro de Kalman, ok? A gente tem gaussianas, a gente aplica uma ação, a gente tem uma observação e a gente gera uma nova estimativa juntando essas gaussianas aí, ok? Alguma pergunta, gente? Douglas. Opa! Então, no caso, você tem redundância de sensores, né? Ou não? Não é. Você tem redundância de informação, certo? Você tá estimando aquela informação a partir da leitura de diferentes sensores. Mas cada sensor vai te voltar uma coisa diferente. Não, então vamos supor o seguinte, você tem a odometria que tá te voltando uma gaussiana aí. Isso aqui. A sua odometria, ela entraria aqui. Tá, beleza. Na ação. Aí você tem uma câmera
tô extrapolando aqui. Você tem uma câmera, aí você rodou algum algoritmo que extrai que estima a sua posição através de alguma coisa que você rodou ali por trás. Depois você vai ter outra estimativa do X e do Y através dessa visão, e você vai juntar essas duas gaussianas para poder gerar a outra. Exatamente, é isso. Tá, beleza. Exatamente. A ideia, geralmente, o que a gente vai usar na ação, a gente vai estar usando ou odometria ou algum outro tipo de sensor inercial, alguma coisa que eu consigo prever como é que vai ser o meu movimento ali. Na observação, geralmente a gente vai estar usando ou uma câmera, ou um laser, ou um sonar, alguma coisa que vai me dar, olha, se eu fizer essa leitura, onde que o meu robô tinha que estar para eu conseguir fazer essa leitura, certo? E aí a gente tem duas gaussianas, né? E a gente junta elas ali. Entendi. Então, tem a etapa de mapeamento, né? Transformação, né? Do dado do sensor para uma informação em comum. Exatamente. Você lembra de onde vem isso? Sinceramente, me deu um branco. Do modelo de observação. Ah, ok. Certo? Então, lembra lá, tudo vai ser baseado no modelo de transição, que é aqui a nossa ação. O que é o modelo de transição? Olha, dado essas entradas de controle, o que eu acho que aconteceu? Qual que eu acho que foi o resultado, né? Do comportamento do meu sistema. E o modelo de observação, a definição do modelo de observação é o que você acabou de falar. Ele faz esse mapeamento entre uma leitura e um estado do meu sistema. Certo? É exatamente isso aí. E aí, gente, essa foi toda uma ilustração, né? Uma introdução mais didática, né? E ilustrativa. E agora vamos formalizar o nosso filtro de Kalman, né? Sempre quando a gente está falando do nosso filtro de Kalman, então, né? A gente vai ter a nossa crença, né? O nosso belief ali, X qualquer, que é o nosso estado. Não é só uma variável X. Pode ser X, Y, θ, 6 variáveis, o que você quiser estimar ali. Em um determinado tempo T, e a gente consegue saber que a gente tem ali a média e a covariância daquela informação. De maneira geral, o que o filtro de Kalman faz é essa implementação, né, ali, entre aspas, de mínimos quadrados. Que é o quê? Né? A gente tentar encontrar o melhor ajuste da gaussiana para representar a combinação de todas as outras informações que a gente tem. Nessa estimação de dados, né, a gente está trabalhando com passado, presente e futuro, né, a gente pode dizer assim, que a gente sabe o que veio antes, a gente estima o futuro e a gente efetivamente calcula o presente, né? E é muito legal porque a gente viu que a gaussiana, ela já nos dá exatamente essa representação da incerteza. Então, quanto maior, né, mais achatada é a gaussiana, a gente sabe que maior é a nossa incerteza, né? E quanto mais fininha ali é a gaussiana, é maior. E ele é um método robusto porque ele consegue lidar com com ruído, né, com várias incertezas aí também, certo? Formalmente, então, o que a gente sabe, né? Primeiro que a gente precisa modelar o nosso sistema. A gente tem que saber qual que é o comportamento desse sistema. Então, a gente vai estimar o nosso estado considerando, nessa representação que a gente está usando do filtro de Kalman tradicional, o tempo discreto. Então, o que é isso? É como se, digamos que o nosso processo, ele possui uma dinâmica linear, lembra que é linear, né? Porque tudo que a gente está trabalhando aqui tem que ser um sistema linear, para a gente poder combinar as nossas gaussianas. E ela é dada pelo seguinte, olha, eu sei que o meu estado no tempo t, ele é igual ao estado no tempo t menos 1, multiplicado por uma certa matriz, que a gente vai falar dela, mais uma entrada de controle multiplicada por uma outra matriz, mais um certo ruído. Isso aqui modela como que o meu estado ele funciona, né? Como é que é o meu sistema de maneira real ali. E da mesma forma, a gente vai ter um modelo de observação que basicamente o que ele faz? Ele vai tentar relacionar aquele meu estado com, e tem um ruído aqui, com uma certa leitura,
certo? Essas coisas estão relacionadas. Lembra que lá no filtro de Bayes, quando a gente introduziu a variável de observação, ela dependia de onde o meu robô estava. Ela depende do estado, correto? O que são essas matrizes, né? Essas outras variáveis que a gente está trabalhando aqui? Basicamente, são variáveis que vão ser utilizadas ali, né? A matriz A, ela é exatamente uma matriz de transição, uma matriz de evolução do estado T-1 para T. Ou seja, como que o meu sistema evolui ali de maneira natural, né? Como se fosse a inércia, né? Eu não preciso estar... Se eu dou um peteleco, né? Se eu dou uma aceleração, uma velocidade para um robô e ele tem massa e etc., ele continua andando depois, né? Eu não preciso ficar atuando constantemente. Então, como que é essa transição dos estados? A matriz B, ela já descreve exatamente como, né, ela adiciona um outro elemento ali de como que o meu sistema evolui de acordo com as ações de controle, de acordo com a entrada que eu estou dando para ele. Então, se eu dou uma aceleração, a velocidade do meu sistema vai aumentar. Então, a distância vai ter um deslocamento maior, né? A matriz C, que é o nosso modelo ali, né, que vai ser usado no nosso modelo de observação, é exatamente o que foi falado aqui, né? É alguma forma de relacionar o estado com uma possível leitura ali, certo? E, finalmente, nós temos ali variáveis aleatórias que são usadas para modelar o ruído, né, associado tanto ao processo quanto à observação. E aí a gente vai introduzir esse ruído, né, vai representar esse ruído por normais também, né, por gaussianas, né, lembra que a gente falou lá atrás que para ser ótimo, ele vai ter média zero, esse ruído, mas ele vai ser representado ali por diferentes covariâncias, por diferentes incertezas ali, ok? E aí, de maneira geral, como a gente já representou, o nosso robô, né, ele vai ter ali uma certa confiança, né, um estado de crença ali inicial. A gente vai mandar ele andar e a gente vai ver que essa ação diminui a minha confiança. Como que isso é representado aqui? Pelo achatamento do meu estado, certo? A nossa observação, e aqui, olha, em vermelho está o nosso modelo de transição, o modelo de observação, que é justamente o quê? Se eu fizer uma leitura de que eu li que isso aqui, eu estou vendo a porta 2. Olha, eu tenho o 1, o 2 e o 3. Eu tenho uma câmera e eu vi o número 2 na minha frente. A maior probabilidade é de estar aonde? Aqui, certo? Nessa regiãozinha. Então, se eu multiplicar ali, né, a minha probabilidade, então aqui, ela aumenta. Porque, olha, se eu multiplicar esse cara por essa probabilidade aqui, que é o meu modelo de observação, o meu novo belief é esse cara aqui, olha, aumentou a minha confiança de que eu estou nessa região. E aí o meu robô pode andar novamente e aí vai acontecendo, né? Achata a curva, observação, melhora a minha estimativa. E ele vai fazendo isso sucessivamente, certo? Alguma pergunta, gente? Essa ilustração aí, eu fiquei horas olhando ela no livro, assim, e foi um pouco difícil de entender, porque ele faz um deslocamento no belief. Essa parte, sinceramente, eu não entendi muito. Exatamente. Então, olha só. O nosso robô, ele está aqui inicialmente. Vamos dizer que ele está na posição 00. Como que a minha ação faz? Eu vou virar e falar assim, olha, aplica a velocidade de 1 metro por segundo por 1 segundo. O seu robô deveria ir parar aonde? Se o mundo fosse perfeito. Tá, ele vai parar ali na frente. Não, se ele está na posição 0 e eu mando a velocidade de 1 metro por 1 segundo... Por 1 segundo, vai andar 1 metro. 1 metro. Então, o meu x, né, aqui ele só tem o x aqui, né? É 1D. Tá. Então, ele deveria andar para o 1. Uhum. Ok. A sua média pode ser no 1. Só que agora você sabe que, na verdade, você pode estar no 1.1, 1.15, 0.95, 0.9, certo? Você tem esse achatamento ali. Por isso que
eu desloco a minha média porque eu apliquei uma velocidade, um comando. Mas eu aplico também o modelo de transição, que insere incerteza ali nesse cara, ok? Agora deu para entender um pouco mais. Você está deslocando a média Eu estou deslocando a média, o estado inteiro, certo? Mais alguma pergunta, gente? No caso, aquelas matrizes que você mostrou, né? Matriz A, B e C, seria equivalente ou seriam as mesmas matrizes do espaço de estados, do modelo de um sistema em espaço de estados ou não? Exatamente, são matrizes que vão estar de acordo com o seu sistema, modelando ele ali, certo? A transição, como é que é a dinâmica e etc. Ok? Entendi. É as mesmas que usa quando a gente faz um modelo de sistema em espaço de estados, né? Corretamente, exato. Tá. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco ali, certo? Eu estou introduzindo a matemática aos poucos aqui para não assustar. Então, como a gente falou, o filtro de Kalman, ele é o uso direto, né, a aplicação direta lá do filtro de Bayes. Então, qual que era a ideia do filtro de Bayes, né? Exatamente a gente calcular, né, o nosso valor ali a posteriori de acordo com uma predição e com uma correção. Então, né, a ideia aqui era o quê? Como é que a gente representava esse valor a posteriori? O meu valor no tempo t, ele é a probabilidade de eu estar naquele estado em t, dado que eu fiz todas aquelas observações e eu apliquei todas aquelas entradas de controle. Isso de maneira mais geral, né? Como que a gente chega nesse resultado especificamente? A nossa etapa de predição. E aí, essa barra, né, em cima do nosso belief é exatamente para falar que esse estado aqui é algo que eu estou estimando agora. Ele vai ser exatamente o quê? A associação entre a minha probabilidade, que está associada à minha entrada de controle aplicada ao meu estado anterior, vezes, né, o produto ali. Qual que era a certeza que eu tinha de estar naquele estado anteriormente? Porque isso é muito importante, né? Se eu não sabia onde eu estava antes, eu vou saber menos ainda onde eu estou agora, né? Essa que é a ideia. Então, esse aqui, né, é o nosso modelo de transição. Reforço, né? Leiam no livro lá sobre o modelo de transição. E aí, como é o nosso modelo de correção, a gente vai estar aplicando o nosso modelo de observação, né? Qual que é a confiança que eu tenho de fazer aquela leitura, se efetivamente eu tivesse naquele estado que eu acho que eu estou, multiplicado por onde eu acho que eu estou, né? Essa que é a nossa ideia aí, certo? E aí, na aula passada, quando a gente falou do Occupancy Grid, a gente detalhou um pouco mais sobre o modelo de observação que eu reforço para vocês darem uma olhada no livro, ok? Detalhando um pouco mais e associando o filtro de Bayes com aquelas equações que a gente falou, né, do nosso sistema e da nossa observação, né? Então, a nossa predição é isso aqui, vindo do filtro de Bayes. Como que a gente vai calcular essa probabilidade? Ela basicamente, né, como que a gente vai representar? Como a gente falou, a gente está trabalhando com gaussianas. Então, ela vai ser uma gaussiana em que a média dela vai ser dada exatamente pela nossa equação da transição lá do nosso sistema, certo? E agora o ruído que a gente tinha, lembra que era exatamente a dinâmica lá, a equação dinâmica do nosso sistema? A média vai ser representada pela primeira parte e o nosso ruído ele é embutido agora na nossa covariância, certo? E da mesma forma, o nosso belief anterior, ele é a média e a covariância no tempo anterior que a gente tem ali, certo? E aí, né, a nossa estimativa, o belief que a gente vai ter, basicamente a gente pode representar agora por uma média barrinha, né, que é um belief, que é dado por essa
por essa parte da nossa equação da dinâmica e pela matriz de covariância, que é dado exatamente por aquela equação que a gente falou lá atrás, quando a gente está multiplicando as matrizes, certo? Em que eu estou fazendo a junção, né, ali da covariância que eu tinha antes com a minha matriz de transição dos estados, e eu estou adicionando o possível ruído que essa minha ação introduz nessa transição do estado, ok? Que é a incerteza, exatamente. Olha, a média eu desloquei aquele carinha para frente, né? Eu apliquei uma velocidade por um certo tempo. Essa parte de baixo olha, mas quando eu faço esse deslocamento, eu tenho essa incerteza associada. E no caso da correção, é a mesma coisa. Vindo lá da nossa equação do filtro de Bayes, a gente vai representar por uma normal, né? O nosso modelo de observação vai resultar ali numa normal, que associa, né, a leitura pela matriz C, que a gente vai ver como é que e tem um certo ruído. E a gente tem aqui, né, o belief, é o que a gente acabou de calcular anteriormente. E aí, como que a gente transforma isso aqui na equação, né, do belief que a gente quer? A nossa nova média, ela vai ser a média que a gente calculou agora, multiplicado por um certo fator, e a diferença entre a minha leitura e o que eu acho que eu deveria estar lendo. Lembra que essa equação, ela é exatamente aquela equação, né, que a gente fez lá atrás, quando a gente fez uma fusão sensorial de exemplo que basicamente multiplicava matrizes, né? Vocês podem voltar lá depois, multiplicava gaussianas, né? Vocês podem voltar lá depois, e agora, ao invés de chamar de P, a gente está chamando exatamente de Mi, que é a média, né, do nosso estado ali. E aí a nossa covariância, também de forma semelhante, ela é associada, né, à covariância que a gente fez a estimativa, multiplicada por esse fator K, que a gente vai falar dele agora, né? Então, o fator K, se vocês olharem aqui, olha, tudo que ele está fazendo é associar a covariância da estimativa com a minha possível leitura, né? Com essas matrizes aqui do ruído e da forma que eu relaciono o estado com uma leitura. O que é esse fator K? Lembra que lá atrás a gente falou que ele funcionava como se fosse um peso, um ganho. E é exatamente isso. Ele é chamado de ganho de Kalman. Por quê? Ele basicamente serve para representar o grau que a medição, né, que a leitura que eu estou fazendo, que a observação que eu estou fazendo agora, ela vai ajudar a corrigir, ela vai ser incorporada no meu estado que eu acabei de estimar ali, certo? Então a ideia é que ela vai exatamente puxar, digamos assim, a média proporcionalmente à variância, né, ao desvio, à certeza que eu tenho de uma determinada variância ali, certo? Então é como se fosse aqui, ó, digamos que eu tenho a minha estimativa com um erro bem grande, né? E eu tenho uma medição com um erro um pouco menor. Quando a gente fizer, então, multiplicar por esse fator de ganho, né? Se a gente olhar aqui, olha, é como se fosse uma ponderação, né? Eu vou estar mais perto da minha estimativa ou do measurement, ou da minha medição, né? E aí vai depender do que a gente está tendo ali, né? Eu confio mais na estimativa ou mais na medição? E aí a gente consegue ver exatamente isso aqui, né? A gente fez aquela brincadeira lá atrás, só mudando a confiança, mas a ponderação ela vai ser dada pelo ganho de Kalman aqui, certo? Em que quanto mais perto é o nosso ganho de Kalman, mais a gente está dizendo, né, no nosso sistema que as estimativas são estáveis, são confiáveis e as medições são imprecisas. Mas, geralmente, o que a gente vai ter são ganhos de Kalman que vão tender mais para um valor 1,
que significa o quê? Que as medições, elas são imprecisas. E geralmente as minhas observações, elas vão ser mais precisas. A confiança maior, ela vai estar efetivamente mais perto das nossas observações. Ok? E aí a gente consegue juntar essas coisas, né? Essas equações que a gente acabou de ver, e a gente tem exatamente o nosso filtro de Kalman, que são essas 5 equações. E como a gente falou, o filtro de Kalman ele é muito poderoso. Ele é usado para mais coisas do que simplesmente localização em robótica. E aí o que a gente acabou de ver é que a gente tem aqueles 2 passinhos ali, né? A gente tem o passo de predição, que vai gerar uma nova estimativa para a nossa média e para a nossa covariância. E a gente vai ter um passo de correção, onde a gente utiliza a leitura, certo? O Z, que é um vetor de leituras, para associar, né, para corrigir exatamente essa estimativa da média, olha ali, ó, barrinha, né, de acordo com o ganho de Kalman. E aí a gente vê que tudo que eu preciso para fazer uma interação do nosso filtro de Kalman é o estado anterior, lembrando que o estado anterior é dado pela média, μ, no tempo anterior, t-1, e a covariância, né, sigma, no tempo t-1, e mais a entrada de controle que eu dei agora, e mais a leitura que eu estou fazendo agora. E aí, só para reforçar, né, a gente fica, então, né, dado todas essas equações que parecem muito complicadas, na verdade, tudo que a gente está fazendo é aquela velha multiplicação de gaussianas, ok? A gente faz a predição, aplica aquelas equações que a gente tem e faz uma nova estimativa, né? A partir daquilo ali, a gente faz uma leitura, certo? Faz uma nova estimativa e finalmente corrige, alcançando aquela estimativa ali em amarelo. Vamos fazer um exemplo bem básico aqui, certo? Digamos que eu tenho um robô e ele só anda em cima de um trilho reto, certo? É uma reta única ali, uma dimensão. Então, a posição desse robô, nesse exemplo mais simples para ajudar a gente, é só representada por uma variável x, ou por uma variável d, ou por uma variável r, qualquer que é... Qual que é a posição do robô nesse trilho, né? Digamos que o trilho tem comprimento 10. Você vai representar que ele está na posição 1. E aí você sabe que o 1 é relativo ao tamanho inteiro daquele trilho ali, ok? O nosso sistema, ele vai aceitar tanto acelerações, né, positivas, negativas, frenagens e tudo aí, para a gente modelar o nosso sistema. Ou seja, eu consigo pegar o meu carrinho e acelerar e dar uma velocidade para ele, ele vai andar em cima desse trilho. E aí, eu tenho um sensor que é externo, ou pode ser um sensor que está em cima do robô, e ele consegue me dar uma medição da posição do meu robô para uma estação base que está exatamente na posição 0 do trilho, certo? Mas é claro que ele me dá essa medição, ele me fala exatamente onde está o robô, com alguma certa incerteza, ok? Então, ficou claro o nosso problema? Vamos modelar esse sistema, que é o sistema mais simples que a gente pode ter, certo? Então, primeira coisa que a gente vai definir é o nosso vetor de estado. Para eu seguir o exemplo certinho aqui, olha, vocês podem olhar depois essa referência e ler com mais detalhes e tudo, o meu vetor de estado, ele vai ter 2 variáveis, que vai ser a posição do meu robô, que é o que eu quero estimar ali, numa determinada posição, e ele vai ter a velocidade que o meu robô está se deslocando. Ah, mas eu podia não considerar a velocidade? Podia. Estou colocando aqui a velocidade só porque
é uma coisa que a gente também tradicionalmente tenta estimar, né? Porque a gente não sabe a velocidade do robô. A velocidade ela é resultante também das entradas de controle, né? Então, só para deixar mostrando mais de uma variável ali. O que vai ser a nossa entrada de controle? Vai ser uma aceleração. E aí a gente sabe que essa aceleração ela é modelada, né, como uma força que eu estou fazendo em cima daquele veículo que tem uma certa massa. Aqui a gente está trabalhando já com essa parte mais dinâmica, né, só para a gente tentar entender. E aí a gente viu que a primeira parte que a gente vai fazer no filtro de calma é aplicar aquela nossa equação da predição, ok? Como que vai ser essa equação? Como é que eu vou calcular, então, essa estimativa? Essa estimativa, ela vai ser exatamente uma estimativa de velocidade e de posição, que é aqui, ó, o meu estado. Isso aqui, olha, é o meu mi barra, né? O meu mi barra é isso aqui, ó, que eu estou calculando. Podia até colocar aqui depois, vou colocar, que é o mi barra, ok? Que é esse cara. Ele é o quê? Ele é o mi t-1, que é basicamente o meu estado no tempo t-1, que é x no t-1, e a minha velocidade no t-1, multiplicado por essa matriz A, que me faz exatamente essa descrição do meu estado no tempo. O que eu estou falando aqui? Que como é que é a descrição desse meu sistema? É uma equação de movimento simples. A minha distância, ela é basicamente a velocidade, né, ou a distância anterior, mais a velocidade vezes um ΔT. Isso aqui é a equação de movimento simples. Vocês estão vendo? Então é isso que vai ser a minha equação ali. Equação de movimento simples. Se o meu veículo está numa certa velocidade, ele vai se deslocando naquela velocidade, certo? Mas ele pode ser alterado se eu der alguma entrada de controle. Então, na verdade, essa minha equação é a equação de um movimento acelerado, que é exatamente aquela velocidade, né? A distância vai ser igual à velocidade ali, mas multiplicado, o meu U é a aceleração. Então, mais a aceleração dividido ali por 2, multiplicado também, né, pela aceleração vezes o ΔT, certo? Então, lembra, ó, que a minha distância vai ser velocidade mais a distância anterior, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração pelo tempo ao quadrado dividido por 2. A minha velocidade, ela não depende em nada da minha distância, por isso que aqui é zero, ó, na minha matriz de transição. Mas a minha velocidade atual, ela depende do quê? Da minha velocidade anterior, mais a aceleração vezes o ΔT. Ficou claro essa parte aqui, gente? Primeira? Me responde aí. Deu para entender. Não, pelo menos eu entendi, eu acho. Sim. Tranquilo, né? Tô até abrindo aqui, se for o caso. Para ver se fica mais claro aqui. Gente, não tem equação. Estou procurando a equação do movimento aqui. No Wiki, não tem, no Wikipedia. Só para ver se fica mais fácil. Cadê? Então, acho que todo mundo entendeu, né? Tem mistério, não. Equação do movimento acelerado. Então, isso aqui, olha, é exatamente onde o meu robô vai parar. Se eu apliquei uma aceleração, como o meu estado tem x e tem y, tem x e tem a velocidade, como que a minha distância, né, o meu deslocamento, a minha posição, ela varia em relação aos fatores de entrada. Tá aqui, ó, bem simples, equação do movimento acelerado. E como que a minha velocidade varia? Da mesma forma, é um movimento acelerado aqui. Ok, só que isso aqui introduz uma incerteza, correto?
Como que eu modelo incerteza? A partir dessa matriz de covariância. E aí, aqui, e geralmente, muitas vezes, né, é usual a gente só usar a diagonal. Vocês estão lembrados do que a diagonal representa? Representa a variância do meu estado. Então, por exemplo, esse primeiro elemento aqui é qual que é a incerteza que eu tenho de quando essa transição aqui acontece, isso vai impactar no meu X. Eu chutei um valor aqui, gente. Vocês podem depois até brincar um pouco mais com esses valores, pegar algum valor de, olha só, esse sistema que ele me falou, que a incerteza dele é tanto, e variar, certo? Aqui eu simplesmente chutei qualquer valor. Olha, a variância, né, da transição no X, no deslocamento, é isso aqui, é 0,25. E aí eu coloquei que a variância da velocidade é um pouquinho menor, certo? Eu tenho um pouco mais de certeza nesse ponto, ok? Essa aqui é uma dúvida que eu tenho. Como é que você escolhe esses valores? Ou tipo, na prática, como é que você iria aproximar mais certo desses valores? Isso aqui você tem que fazer uma classificação, né, uma categorização aí do seu sistema. Você tem que saber, só, quando eu mando o robô andar 1 metro para frente, qual que é a incerteza que eu tenho aqui, certo? Isso aqui, se você for olhar lá no modelo de transição, né, no livro, ele vai te dar algumas ideias de como que você pode fazer esse tipo de modelagem, certo? Então, Mas isso vai ser aqui... vai ser até empírico mesmo, né? Você faz Não, é empírico. É alguma coisa empírica. É você analisando e fazendo essa modelagem do seu sistema. De efetivamente, olha, o que acontece quando eu mando o robô andar para frente? Por que é empírico? Porque, digamos que você tem um certo encoder lá no seu robô, que é muito barato. Você comprou o mais barato possível. Ele vai te dar um erro grande, concorda? Uhum. Amanhã você falou assim, não, eu preciso de um encoder melhor. Você foi lá e comprou um encoder melhor. A incerteza não vai ser menor? Você vai ter que novamente analisar o seu sistema e ver, olha, agora a minha incerteza aqui é essa, certo? Isso depende do sistema, ok? Seria quase uma calibragem, né? Não, calibrar é quando você está aplicando o que você viu ali, né, que você identificou, sua identificação do sistema para outra coisa. Né? Esse é um passo antes da calibragem. Você usa essa informação também para calibrar o seu sistema. Entendi. Então, essa aqui é o nosso passo de predição, ok? E aí, só para simplificar, nesse nosso exemplo, eu não vou dar nenhuma entrada de controle para ele. E aí, o que eu vou fazer? A gente precisa iniciar um T0. No T0, eu estou assumindo que o meu robô estava na posição 0, né? E estava com velocidade 2. E eu tinha certeza total de onde o robô estava. Ok? Porque eu chutei que ele está naquela posição 0. Posso mudar aqui? Posso também. Ok? E aí a gente faz isso aqui. E aí, no nossa etapa de correção, o que a gente precisa fazer? Definir o mapeamento do espaço de estados para o espaço de medição. O que é isso? Essa nossa matriz C, ela quer exatamente relacionar a minha leitura aqui, ó, ela vai me dar um X de acordo com o rádio. É isso, ela me dá a posição onde o robô deveria estar, ok? E eu quero saber como que eu mapeio isso para o meu vetor de estados. No meu vetor de estado, então, olha, é direto o mapeamento. Essa leitura, ela é diretamente, 1 associado com a posição. Só que ela não tem absolutamente nada a ver com a velocidade. Essa leitura não me ajuda em nada na velocidade, certo? Então, por isso que eu botei aqui o 0. E aí, tá ali o nosso vetor que a gente vai multiplicar. E aí, o Q é a mesma coisa. Qual que é a incerteza
associada a essa medição, certo? Então, aqui eu botei que esse valor em metros que ele vai me retornar tem uma variância de 0,2, certo? Aliás, tem um desvio padrão de 0,2, que é 0,2 ao quadrado, é a variância, ok? Então, um desvio padrão bem alto aí, né? Assim, de 20 centímetros, né? Na leitura que ele faz ali. E aí, se a gente executar isso, como que é o filtro de Kalman? Tá aqui, olha. Implementei o meu passo de predição. Então, se eu voltar aqui, olha, e a gente for olhar, meu passo de predição é exatamente, ó, a matriz A multiplicada pelo Mi, né, que é o meu estado, mais o B multiplicado pelo U. E aí, isso aqui é a predição, né? Eu recebi um Mi e eu estou voltando um pred, que eu botei aqui. E aí eu tenho o S, que é o sigma, né? Que vai ser exatamente o A multiplicado pelo S, né? Que esse S foi passado aqui do tempo anterior, multiplicado por A transposto, mais o R ali, né? No caso ali da nossa predição, a mesma coisa, ó. Determino o meu ganho de Kalman, tenho o meu Mi nil e tenho o meu S nil. Exatamente isso aqui, ó, é a tradução da equação. A gente define alguns parâmetros constantes, né? Que é o dt. Qual que é? Lembra que a gente falou que a gente está fazendo uma estimativa no tempo discreto. Então, qual que é a diferença, né, o delta, entre os meus tempos? Coloquei aqui que é 1 segundo. E eu vou, só aqui no nosso caso, né, eu vou fazer uma simulação por 5 segundos, né, para a gente ver o que acontece. Coloquei aqui as minhas matrizes, exatamente o A, o B, que a gente viu anteriormente ali, tranquilo? Não tem mistério não, aqui ó, matriz A, matriz B, que a gente tinha ali definido. Criei aqui o meu sigma D e o meu sigma V, aqui ó, meu sigma D e o meu sigma da velocidade, e defini a minha matriz R, que vai ser a covariância do processo ali, ok? No caso aqui, mesma coisa. Para observação, defini aqui a minha matrizinha lá, que é um vetor, né? 1 e 0. Defini o meu sigma L aqui, ó, 0,2 ali ao quadrado, para ser a variância, né? Para ser a covariância que a gente tem. Faço a minha inicialização. Qual que é a inicialização? Estou assumindo que a minha velocidade inicial é 2. Estou assumindo que a minha posição, né, o meu vetor inicial ali do estado, está no x0 e com aquela velocidade ali. E eu assumi que inicialmente eu sei tudo, né? A covariância ali é perfeita. Eu vou considerar aqui velocidade constante, para facilitar o nosso análise aqui. Então, o meu vetor de entrada, que é a aceleração, é 0, certo? Não tem aceleração. Ele vai se movimentar com a velocidade que eu setei aqui inicialmente. E aí, como que o nosso filtro de Kalman atua? Eu faço a predição, eu faço uma certa leitura, e aí essa minha leitura, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma leitura que é baseada na onde o meu robô deveria estar com uma certa incerteza, certo? Então, olha, eu estou gerando uma distribuição normal, que é naquela média, que é onde o meu robô deveria estar naquele tempo. E aí eu tô... Isso aqui é só para simular um ruído, tá, gente? É isso. A minha leitura eu tenho que simular um ruído. E aí eu tô simulando esse ruído com aquele desvio padrão, que é o que eu falei do meu... que representa o meu sistema. E aí eu passo aquilo ali para minha correção. Aqui, estou simplesmente fazendo um monte de plot e salvando os dados. Para quê? Para, se vocês forem olhar aqui, não consigo nem mais... O que aconteceu aqui, gente? Ih, caramba, não consigo mais botar em full screen. Se vocês forem olhar aqui, olha, esse aqui é o meu sistema, então. Eu tenho a minha predição, correto? Que vai ficando cada vez até convergir no nível de ruído ali, baseado na minha correção. E eu tenho a minha observação, que
ela tem sempre o mesmo nível de ruído. Mas como a gente pode ver, a leitura dela é incerta, né? Então, cada hora ela vai me falar que ela está numa determinada posição. E aí, a gente vai fazendo essa correçãozinha ali. Como eu estava 2 metros por segundo, olha só o que foi acontecendo. E aqui é a minha estimativa de velocidade também. Então, tem um ruído, a gente viu que aquilo ali, a estimativa de posição, né, que vai variando, e uma estimativa de velocidade. A minha estimativa de velocidade não é corrigida, porque a minha observação ela não ajuda em nada, correto? Vamos botar aqui 50 segundos, né? Vou simular aqui por 50 segundos agora. Então aqui fica até difícil de ver, mas aqui ó, a gente vê que, olha só, eu achava que em 50 segundos a 2 metros por segundo eu devia estar na posição 100, mas na verdade eu vou estar na 99,8. Olha a minha estimativa de velocidade. Ela fica bem mais ruidosa, exatamente porque a gente não está corrigindo esse cara, correto? Deixa eu botar um 10 aqui, talvez dá para enxergar um pouquinho melhor também. Olha lá. A gente vê ali, olha, que a gente vai corrigindo, né? E no final da história, a gente basicamente converge ali, né? A gente nunca vai conseguir melhorar disso, porque a gente chegou no limite da qualidade que a minha observação consegue corrigir para mim. Ok? E aí depois, de novo, gente, vocês podem brincar com esse exemplo, né? Variar as incertezas todas, que eu gerei números aleatórios aqui, né? Vocês podem fazer várias coisas ali, né? Deixei aqui um exemplo da posição e da velocidade, e a gente vê que, olha, a minha predição, ela sempre diminui, né? Em relação à correção anterior, né? Porque ela introduz ruído, e aí a gente vai fazendo essa correção ali também, né? E o que a gente vê é que como a minha observação é tão boa, geralmente, olha, a minha correção vai estar muito perto dela ali. E aí, só para a gente fechar esse exemplo, né? A aula acabou ficando grande de novo. Vou voltar aqui só para 5 segundos. E aí a gente vê, né? Foi o que eu acabei de falar, olha, a gente está ficando muito perto da observação. E aí, se eu aumentar a incerteza da observação, que é aqui, olha, ao invés de ser 0,2, eu vou colocar quase igual, né? Igual ali ao que a gente tem da predição. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, ela diminuiu e a gente vê agora que esse cara começou a ficar mais ou menos no meio, né? Olha só, né? Justamente porque eu ainda tenho, né? A incerteza da velocidade ainda prejudica o meu deslocamento, né? Então, se eu melhorar aqui um pouco mais, né, a minha velocidade, a gente vê, olha, que subiu um pouquinho, né? Que a gente tem ali. E aí vocês podem ir brincando. Olha aqui, olha, esse exemplo aqui ficou muito bom inicialmente, ó. Que a minha incerteza era muito boa ainda, né? Quando eu fiz a primeira predição. Depois eu fiz a observação aqui e olha só, a minha correção ficou exatamente no meio, porque a minha confiança dos dois está igual, né? É a mesma coisa. Só que aí, conforme eu andei mais um pouco, a minha incerteza aqui ficou pior. E aí, o ganho de calma, ele deu mais certeza agora para a observação, né? Porque a minha correção, como eu não estou corrigindo a velocidade, a gente só vai prejudicando, né? Um ruído que vai sendo persistente, digamos assim, ali, né? Deixei várias coisas aqui para vocês praticarem também, né? Já que a gente não vai ter nenhum trabalho prático sobre essa parte de localização específica. E aí, então, para a gente concluir, o algoritmo de Kalman, né, o filtro de Kalman, como eu falei, ele é muito bom, né, ele é aplicável, né, para vários problemas aí. Ele é muito eficiente, justamente porque ele tem um custo polinomial, em que basicamente o que vocês viram, voltando aqui, tudo que a gente está fazendo é multiplicação de matriz, certo? E a gente consegue fazer a multiplicação de matriz com custo polinomial. Então, ele é muito eficiente em termos de tempo, né?
E além disso, como a gente falou, ele é um estimador ótimo. Aquela estimativa, né, que a gente está vendo aqui, essa estimativa aqui é a melhor estimativa possível, dado essas outras estimativas que a gente vai usar para combinar ali. Desde que a gente esteja trabalhando com sistemas lineares gaussianos. Só que qual que é o grande problema, né, que a gente vai ter? Geralmente, os nossos robôs, os nossos sistemas robóticos, são não lineares, né? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter extensões para diferentes casos. Ou a gente pode simplesmente usar de maneira simplificada, né? Se não for um sistema muito crítico, muito complexo, o filtro de Kalman que a gente acabou de ver. Caso a gente precise trabalhar com um sistema que é não linear e a gente precise tratar isso, a gente tem várias extensões, né? As mais conhecidas, né? Tanto o filtro de Kalman estendido, que faz uma linearização em torno do estado atual, e a gente precisa trabalhar com o cálculo de matrizes jacobianas, né? Para essa linearização. O filtro de Kalman uncentered, que também faz uma linearização, só que é uma linearização baseada em amostragem, certo? Então, formalmente, o UKF e o EKF, eles possuem o mesmo custo. Mas, na prática, a gente acaba vendo que essa amostragem do UKF deixa ele geralmente um pouco mais eficiente, né? Então, na maioria das vezes, a gente usa também o UKF. E a gente tem outros tipos de filtro, né? Como o Kalman Boost, extensões do filtro de Kalman, que são implementações contínuas do filtro de Kalman, certo? Em que essa modelagem contínua ela é toda calculada baseada em utilizando algoritmos de integração numérica